Tomate cru. Sheili, compostura que a gente vai começar a gravar agora. Tomate Vai. cru. São Chega dessa brincadeira. exercícios vocais. Tomate cru. Vocês acham que a gente chega gravando com essa voz de veludo assim, sem preparação? Lógico que não, tem que fazer todo um aquecimento vocal. Aqui é um podcast sério. Sim, é mesmo, eu tinha esquecido. Eu sou a Marcela Pons de Leon. E eu sou a Sheili Calef, Nós muito somos séria. muito sérias. E estamos aqui para apresentar Falando ao baseado mesmo tempo. em fatos surreais. O podcast que você manda a sua história e a gente recebe a história, a gente lê a história, a gente ouve a história, a gente interpreta o seu desenho muito louco e aí a gente conta essa história como se fosse você aqui do outro lado, só que de maneira anônima. Gente do céu, que explicação complexa. Manda sua história e nós conta, que nem se tivesse acontecido com nós. É tipo isso. bfsurreais@gmail.com. Em áudio, desenho ou texto. O que for melhor pra você. Exatamente. Eu prefiro áudio. Agora eu vou começar a falar isso sempre, em todos os episódios. Manda os áudios que eu quero ouvir. Inclusive, se você ouviu o episódio da semana passada, você tá sabendo da novidade, né, Sheili? Você já sabe da novidade, Sheili? Agora... Sabendo do que você está falando? Eu olho para a Marcela olha para mim. Nós estamos as duas no meio do campo, tentando descobrir para onde vai a bola. Eu fico olhando para a Marcela fica olhando para mim. Sheili, Eu olho, não consigo desviar. Me conte! Foco! A gente falou no último programa sobre os beijos surreais. Aí a pessoa que tá aí do outro lado, que gosta muito da gente, que quer expressar o seu amor maravilhoso através da voz, manda um áudio de 30 segundos com um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, pra quem você quiser. É o nosso momento fofes aqui do Baseado em Fatos Surreais. É isso. Vamos pro caso da semana? Vamos. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu tenho 3 filhos. E falam mesmo que o filho é como o dedo da mão, né? Um diferente do outro. Você sempre acha, Sim, quando você tem o primeiro, que você já entendeu. Ai, nossa, agora já entendi, vai vir o segundo, eu já sei como fazer. O segundo vem totalmente diferente do primeiro e o terceiro totalmente diferente dos outros 2. Aí a gente entende que não tem uma receita, vem cada um de uma forma e não tem jeito. Então eu tenho um menino que é mais velho, eu tenho uma menina do meio e eu tenho a menorzinha, que é a Juju, a Júlia, que tem 6 anos. E esses dias eu estava em casa e aconteceu uma coisa muito surreal. Eu sou budista, mas frequento vários lugares, assim, com os meus amigos e amigas. A gente é muito eclético em casa. Budista que você falou? Isso. Ah, tá. Isso. Essa é a minha religião principal, né? Eu pratico budismo, acredito nisso. E meus filhos todos me acompanham, meu marido também. A gente casou num ritual budista, então foi uma coisa muito especial. Mas a gente é muito eclético, temos muitos amigos de diferentes religiões, frequentamos vários lugares. Então eu confio muito na espiritualidade. Tá. É um negócio que faz parte de mim, faz parte da vida dos meus filhos também. E esses dias eu estava em casa e... Quando vem essa, assim, e esses dias eu tava em casa e eu já... Sabe assim, fecho, né? O cu fecha. Que louca! Ele fecha, né? Porque você pensa, lá vem merda. Lá vem o surreal. Lá vai dar. Na verdade porque realmente foi, eu tava em casa. Eu moro num apartamento, né? No meio do prédio, então tem andares pra cima, andares pra baixo. Isso vai fazer sentido na história. Isso é importante pra história, gravem essa informação. E aí a minha filha mais nova, a Juju, chegou pra mim, olhou bem pra mim e disse... Oi, Joana. Me chamou pelo nome. Não é uma coisa que ela faz, me chama de mamãe. Ela disse, oi, Joana. Aí eu falei, oi, filha. Eu sou a Maia e eu vim lá de cima pedir um cigarro pra você. Oi? Peraí, Como assim? Super estranho. Eu também. Você não falou que o nome dela era Juju? Exatamente. Mas ela olhou pra mim, super séria, assim, e disse, eu sou a Maia, eu vim lá de cima pra pedir um cigarro pra você. E aí eu olhei pra ela e pensei,
ela tá brincando de alguma coisa, né? Todos os meus filhos são muito criativos. Nossa, a irmã dela vive fazendo teatrinho com ela. É uma coisa muito... Falei, ela tá brincando. Ela deve ter vindo da vizinha. Estavam brincando lá em cima no prédio. Em outro apartamento. E ela tá falando disso. Aí ela disse... Me dá um cigarro. Eita. Mas ela disse isso com uma seriedade. Tipo, você olhou, achou que ela tava brincando, mas ao mesmo tempo... Como parecia muito sério, parecia que não era nem ela. Parecia muito que não era. Não, nessa hora, eu achei que era uma brincadeira, mas na hora que ela repetiu, ela falou, me dá um cigarro, eu tive certeza que não era ela. Não sei se isso já aconteceu com vocês, porque eu conheço a minha filha. Graças a Deus. Né? 6 anos que eu conhecia muito bem a minha filha. Ela me olhando no olho, assim... E aí, ela foi tão incisiva, e eu fumo palheiro, sabe? Eu enrolo o cigarro. Sei, eu fumo, não fumo muito, mas eu mesma pego o tabaco, faço meu próprio cigarro. Isso. Então. E aí, ela me olhando séria, o que eu fiz? Eu peguei uma palha, coloquei umas flores e umas ervinhas que eu tinha, que era mais um banho de defesa que eu tinha em casa, coloquei essas flores, enrolei esse cigarro, e entreguei pra ela, apagado. Porque achei que ela queria brincar, né? Tipo de fumar, brincar com a mãe dela. Como eu fumo, e ela tava tão séria, eu entreguei pra ela, ela colocou na boca assim como se fosse fumar de brincadeira. Aí ela olhou pra mim e disse... Acende pra mim. Mas, gente, eu sei que agora contando pode parecer muito absurdo. E é, né? Tem um lado que é. Sim. Mas eu não tive como dizer não. Eu não tinha como dizer não pra ela, porque ela estava completamente séria. Eu acendi esse cigarro, que também não tinha tabaco, eu tinha colocado só flores e umas folhinhas ali, né? Sim. Ela colocou na boca, assim, puxou a fumaça, sentou na minha frente e disse... Senta aqui, vamos conversar. Eita. Completamente séria. Nossa, até me arrepiei agora. Eu sentei, peguei o meu cigarro, que eu tava fazendo antes dessa conversa começar, sentei na frente dela, meio catatônica, assim, eu tava com essa... cara que eu tô agora, que vocês não estão vendo, né? Mas eu tava assim, com essa cara. E aí ela disse... E esses livros aí? Aff. Então olhou pra minha estante de livros, né? Aff. Peguei e falei... são meus livros. Peguei um livro. Comecei a mostrar pra ela. Eu sei que... E de vez em quando ela fumava, mas quase não fumava, assim. Isso tava era uma coisa que eu tava prestando muita atenção, né? Ela deu aquela baforada ali no começo e não mexeu mais, né? Eu comecei a ficar bastante nervosa com a situação. Sim. Porque eu entrei na situação, eu tava bem perdida, assim, mas eu não tava sabendo muito como lidar. E daí eu olhei bem no olho dela e disse assim... Juju, eu sou sua mãe. Você tá fazendo isso comigo porque eu sou sua mãe, né? Como se eu tivesse dado uma quebrada na brincadeira. E depois eu voltei e sentei de novo. Aí Nossa, ela falou um pouco mais comigo nesse tom. Do mesmo jeito. Ela nem se abalou quando você falou. Nada. Ela era outra pessoa, gente. Ela sentava de outro jeito, ela me olhava de outro jeito. O jeito dela mover as mãos, os braços, era completamente outra pessoa. E ela mais me olhava do que conversava. Mas ela perguntava algumas coisas... E aí eu comecei a ficar mais ansiosa a cada minuto que passava. E aí eu peguei o cigarro dela, falei, agora vamos apagar? Aí ela fez que sim, com a cabeça bem séria. Eu peguei o cigarro, cortei aquela ponta que já estava queimada, guardei num pote que eu tenho ali em casa, onde eu guardo as coisas de tabaco, e falei pra ela, olha, está guardado aqui. Se em algum momento você precisar, você pode falar comigo. Ela me deu tchau. Formalmente, como ela me deu oi. Tchau, Joana. E foi embora, saiu pela porta de casa. Saiu da porta do apartamento. Ela tava em casa antes, brincando. Sim, quando ela veio falar comigo, e daí ela foi embora. Olha, foi o tempo de eu dar uma respirada funda. Toca a campainha de casa. Eu vou ver minha filha. Eita! Oi, mãe! Eu tava brincando lá fora. E veio me pedir uma comida, uma água, qualquer coisa. Ai, meu coração. Totalmente diferente. Gente, nessa hora... Como você tava se sentindo, assim... Não, pra mim ficou muito claro que realmente foi um espírito, uma presença que falou comigo naquele momento, que não era minha filha. Tanto que ela não tinha memória nenhuma. Pra ela tava chegando ali naquela hora. Nada aconteceu. Mas por que também eu interpretei isso dessa forma? Eu acho que aí é a coisa mais interessante, né?
quando eu engravidei dela, da minha última filha, eu tava num período muito difícil do meu casamento. Eu não queria um filho. Eu não queria esse bebê. Tá. Mas eu não tenho coragem de abortar. Porque a gente sabe que é possível, né? Se quiser. Sim. Mas eu não tenho coragem de fazer um procedimento desse comigo, nem com o bebê, né? Eu tenho 2 filhos, então pra mim é muito, muito complicado isso. Mas eu tava muito desesperada, sabe? Assim, eu não... Esse filho, naquele momento, significava um desespero pra mim. Entendi. Pela situação financeira que a gente tava, pela situação emocional do meu relacionamento. Então eu escondi a gravidez. Durante 3 meses, ninguém nem sabia que eu tava grávida. Mesmo do seu parceiro? Mesmo do meu parceiro. Porque eu tava desesperada, assim. A gente tava super afastado um do outro. Realmente era uma crise gigantesca, né? Tá. Então fazia todo sentido. Isso, demorou muito pra gente se organizar. Hoje estamos bem, tá tudo bem, mas foi realmente uma crise muito séria. E eu comecei a fumar muito na gravidez. Ah, Fumava. nossa, eu imagino. Eu tava tão nervosa. Não, e eu imagino que quando você tava fumando, provavelmente milhares de pessoas te olhando e te julgando, né? Não, totalmente. Mas eu geralmente fazia mais escondida também, porque justamente todo mundo julgava muito. Foi até quando eu comecei a fumar cigarros mais naturais, porque eu fumava cigarro normal antes, né? Aí eu comecei a buscar um jeito, porque eu não conseguia parar, gente. Eu sei que é muito, né? Todo mundo culpa, mas é um negócio assim, tipo... Eu já tava num estado de nervos absurdo. Se eu ficava sem fumar, era tipo arranhar a parede, sabe? Sei. Roer a unha do pé. Não, era insuportável. E quando ela nasceu muito agitada. Era um bebê agitado. Muito agitado. E eu acredito realmente que ela era dependente do cigarro. Comparando com os meus outros 2 filhos. Ela ficou em contato durante a gravidez com a nicotina, então eu acho. A agitação... Eu acredito. Isso é uma crença minha, sabe? De que ela... Você não chegou a consultar médico, Não pra falar disso. Mas então, eu chegava às vezes a fumar antes de dar de mamar, pra ela se acalmar. Senão ela não se acalmava. Eu tive que lidar com isso. E uma criança muito brava, sabe? Às vezes eu pegava ela, não sabia se ela ia me bater, se ela ia sorrir, porque ela sempre foi muito brava. Tanto que recentemente ela começou a se acalmar, né? Ela tinha um pensamento muito agitado. Ela falava isso, quando ela começou a falar, né? Ela tem 6 anos agora. Quando ela começou a falar, ela falava, minha cabeça é muito rápida. Ela não conseguia, tipo, o corpo, o pensamento. Às vezes eu perguntava pra ela, ela falava, não consigo explicar, mãe. Eu falava, não, filha, me conta, mas o que você tá sentindo? Ou o que você quer? Ah, não dá, meu pensamento é muito rápido. Com 4 aninhos, ela falava isso pra mim. Então, eu acredito que todo esse processo, né? Porque só a gente que é mãe, você é mãe? Uhum. Só a gente que é mãe sabe, né? Isso. E com a experiência dos outros 2, que eu podia comparar, por mais que os filhos sejam incomparáveis, como eu contei no começo... Eu acredito que isso também foi um jeito, essa situação, né? Veio pra me alertar pra isso, pra eu ficar atenta nisso. E também, talvez, pra limpar um pouco essa história, sabe? Sério? Sério. Mas tô tentando acompanhar teu raciocínio, sabe? Pra como que isso limparia essa história? Porque é como se viesse alguém... É como se, sei lá, essa... entidade, esse espírito que se aproximou de mim durante a gravidez, eu acho que eu tava ali numa situação muito ruim e tal, me desse tchau, sabe? Porque nunca mais aconteceu. Foi uma coisa, assim, uma situação única e desapareceu. Foi quase como se dissesse assim, chega, essa história está encerrada, em relação à minha filha, né? Entendi. Tipo, porque eu já consigo me cuidar, ela já tá numa outra fase, ela já passou, então foi quase como um fechamento de ciclo daquilo, né? Uhum. Todos os meus amigos que são de Umbanda, por exemplo, que têm entidades que eventualmente fumam, né? Por isso que eu falo assim, que eu conheço e vou, e falei com amigas minhas depois disso, acreditam sempre que é por uma coisa boa, que eles veem, são espíritos de luz que nos acompanham. E ali foi uma coisa muito emblemática pra mim. Foi uma seriedade, assim. Foi como se ela tivesse... essa necessidade que talvez eu tivesse passado pra minha filha, ou de repente um vício que eu tivesse passado pra ela. Entendi. Foi junto nesse momento. Entendi. Tipo, saciou ali. Entendi. Veio, falou comigo, explicou, tipo, ó, é isso aqui, tá acontecendo isso, e foi embora. Então, eu senti que uma fase da minha vida passou. Tipo, encerrou ali essa situação. Tanto que eu pude recuperar tudo na minha memória, né? Toda a gravidez, tudo que tinha acontecido, tudo que eu passei, todo o sofrimento que eu vivi durante essa gravidez, né? Que, claro que eu tava vivendo um monte de coisa, não era à toa que eu tava num estado de estresse muito grande. E aí,
concluiu nessa situação totalmente surreal. Que conclusão, hein? Foi a situação mais surreal que eu consigo imaginar. E o cigarrinho que eu enrolei tá lá guardado. Pra eu me lembrar até hoje. Sheili, que história é essa, cara? Sério? Gente, que história, né? Foi tão estranha essa história quando eu li a primeira vez. Nossa. Muito doida essa história. Mas, assim, por que eu fiquei tão... Eu fiquei muito impressionada quando eu li, porque eu conheço muita gente que tem histórias assim. De que tava conversando com alguém e a pessoa, de repente... Jura, Vi? Tipo, se transformou. Muda, se transforma e dá um recado que é muito importante. Fala algo muito importante. Quando eu li essa história, me lembrou várias histórias. Nunca aconteceu isso com você, Marcela? De alguém falar com você... e você Eu já falei aqui, né, das minhas conversas. É que, normalmente, os espíritos, eles chegam diretamente pra mim, né? No pé da cama, lembra? Eu já contei essas histórias, essas conversas, né? Eles não vêm encarnados, não, em alguém, não. Mas é super comum, né? Eu imagino pra quem não acredita nessas coisas, ver essa história, ela fica mais surreal ainda. Não, né? E eu não acredito. Eu não sou uma pessoa espiritualizada nesse aspecto. Só que é uma coisa que já aconteceu tanto na minha vida, desde pequena, que sabe quando você começa a ficar assim, acho que eu preciso começar a olhar pra essas coisas, né? E teve uma situação recente até... muito, muito forte na minha vida, que eu tava participando de um evento e uma pessoa chegou perto de mim e encostou no meu ombro e falou comigo algo como: nós estamos conectados, eu estou aqui, não sei o que, encostou a cabeça na minha assim e depois saiu. Uma pessoa real, encarnada. Encarnada, né? Que eu não foi embora. conhecia e foi embora. Eu vejo essa história assim, e depois quando ela conta tudo que tinha passado e como aquilo fez sentido pra ela, né? Com tudo que ela tinha vivido junto com essa filha, pra mim faz muito sentido, assim. Eu já vi muitas histórias de pessoas e eu já recebi muitos recados, eu já vi pessoas falando comigo e eu sabia que naquela hora elas estavam sendo, no mínimo, inspiradas por alguém, porque às vezes é uma coisa que a pessoa não tem como saber, aquela pessoa não sabe aquilo, ou te conhece muito pouco e de repente ela te fala algo que fecha, que te dá uma chave de solução realmente para algo que você tá vivendo naquele momento, assim. Eu vivi muito isso, eu acho o máximo quando acontece, porque é mais rápido, né? Tipo, é uma dica direta. Tem a intuição, eu sou uma pessoa que eu sonho muito, o sonho acontece, exatamente aquele sonho que eu tive. E aí, ver uma história dessas me lembrou isso. Muito obrigada a você, heroína, super... corajosa de ter enfrentado. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu ia dar uns tabef na minha filha, assim, cala a boca, menina, o que você tá fazendo? Não, eu acho que ela pensou muito nisso, que né? Presença de espírito, né, de poder tomar essa atitude. Você que tá aí do outro lado, que viveu um caso surreal, seja ele envolvendo espíritos ou não, a gente tá aceitando aqui sempre, né, nossa casa está aberta. Como a gente disse lá no comecinho desse episódio, basta mandar para bfsurreais@gmail.com. Todo mundo tem. Sabe aquela história que você fala assim, que você conta na roda de amigos, ou que você fala assim, meu, se eu falar, ninguém vai acreditar nisso. Não é possível, né? Eu tenho certeza que a nossa heroína de hoje falou, não, se eu falar, além de não acreditar, as pessoas vão me matar por eu ter agido como eu agi. Mas na hora, gente, e ninguém tá preparado pra agir numa situação dessas, né? Exato. E muito obrigada a você que tá aí do outro lado acompanhando firme e forte o nosso programa querido e maravilhoso todas as quintas-feiras. E uma obrigada a mais pra você que, além de acompanhar, indica, né? Espalha a palavra. E apoia, não Apoia-se. Exato. Apoie, é só você digitar apoie.s de sapo e de Evaristo /B de bola, B de baseado, F de fatos, surreais, BF surreais. E apoiar, você pode apoiar a gente com 5, com 10 reais, com 15 reais, com 1.000 ou até R$1 milhão por mês. A quantia é livre, não tem problema. Pode ser mais de R$1 milhão, se você quiser. Exato, o importante é que a partir de um cafezinho por dia, você já começa a ajudar esse programa a ficar de pé e a gente pagar a Débora, não é, Débora? É isso aí, gente. Ajuda as meninas a me ajudarem a pagar os meus boletos, hein? E só fazendo uma correção do que a Sheili falou, é para que você apoie no apoia.se/BF Surreais. Repetindo,
apoia.se/bfsurreais. De qualquer forma, o link vai estar aqui na descrição para facilitar. E assim você ajuda a manter e a melhorar a qualidade do maior e melhor podcast de storytelling produzido por mulheres da podosfera brasileira. E você que acompanha o BFS nas redes sociais também deve ter visto a belíssima camiseta do podcast e deve ter desejado ela também, não é? Com o seu apoio, você possibilita a produção dessas camisetas para que todo surrealista, era esse o nome do fandom do BFS, né? Para que todo surrealista adquira a sua também. Então vai lá no apoia.se/bfsurreais. E aproveitando que eu já tô aqui mesmo, eu vou estrear o quadro Beijos Surreais. E eu vou mandar o meu beijo pra Shelly e pra Marcela, que já me mandaram beijos tantas vezes, né? Eu nunca retribuí, então tá aqui meu beijo pra vocês, meninas. Gente, só contar uma coisa pra vocês antes da gente ir embora. A Débora, nossa editora, mora em Rondônia. Então, se você é de Rondônia, saiba que nós também estamos aí. A gente é quase Brasil afora, né? Já pode considerar, né? Pode, o Brasil inteiro. A gente pode dizer que tá, tipo, somos um podcast do Brasil, a gente não é só do Sudeste, né? Porque você é do Sul. Sim. Eu sou do Sudeste. E a Débora ali é o quê? É Norte, né? Região Norte, né? Que vexame a gente não saber dizer isso. É Norte, é. Um podcast nacional. Sempre. Daqui a pouco, internacional. E mais pra frente, intergaláctico até lá. Até o próximo Caso Surreal. Até. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.